Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de julho e no resumido número 371, Polaroid vem de fuga das telas. A busca pela foto perfeita pode ser mortal. Como conseguir ingressos grátis para festivais de música pelo mundo? Música gerada com IA engana DJs. Empresas recontratam demitidos por IA e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Que ressaca, hein? Por essa eliminação tão cedo, acho que ninguém esperava. Eu sempre acredito, mais do que eu deveria. Enfim, papo de Copa fica lá na newsletter Copa Tech. E na newsletter eu falo sobre tecnologia, esporte, principalmente no futebol, né? Já que a newsletter é focada em Copa. E não faltou assunto até aqui. Eu publiquei uma edição da newsletter e também um carrossel lá no Instagram, @resumido.podcast, que explodiu. Gerou visita, seguidor, compartilhamento, a beça, falando especificamente sobre o chip na bola e a polêmica do jogo de Portugal com a Croácia. Então confere lá, mas tem mais coisas já surgindo. Eu vou postar um outro carrossel hoje ainda, talvez. Bom, deixa os jogadores lá que estão com a vida resolvida, por aqui a gente segue correndo atrás da nossa. Aliás, resolvendo a nossa, né? Queria agradecer aos novos assinantes que chegaram. Breno, Maurício, Pedro, muito obrigado por terem feito uma assinatura do Resumido. Se você ainda não fez a sua, não deixe de visitar resumido.cc/assinatura e assim você ajuda o Resumido a continuar adiante. Ainda estou muito longe da meta, que possibilita o podcast a continuar e também começar a abrir novas frentes, que é o que eu mais quero fazer. Fazer o Resumido crescer. Quem já tá pensando em crescer também é o goleiro Vozinha de Cabo Verde. Falei por aqui, né? Quando ele bateu os 15 milhões de seguidores, o que ele ia fazer com esse monte de seguidor? Brasileiro, ele morando em Cabo Verde, sei lá quem ia contratar ele para alguma publi, parece que chegou a primeira dele. Ele tá com 17 milhões de seguidores, na verdade, não são 15. Ele fez uma publicidade divulgando um jogo de futebol e começa a faturar aí com os seguidores nessa sua nova fase da vida, né? Já que ele tem 40 anos ou 41 e não vai continuar como goleiro, muito provavelmente tá até sem contrato. Então é isso, bola pra frente que o mundo já girou. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Eu não consigo entender. Qual é a graça dessa porra? Vocês parem de dar curtida também. Quando aparecer um vídeo desse pra vocês, ou uma fotinha. Ai, olha aqui, que louquinho, que louquinha. Tô aqui tirando foto na ponta da Pedra da Gávea. Ui, vida louca. Gente, para de curtir. Esse áudio eu ouvi num Reels no Instagram, mas que não creditou a pessoa que estava falando. E já vou explicar por que eu botei esse áudio aí. A Polaroid lançou uma nova campanha em que chama o próprio equipamento, a própria câmera, de uma câmera para a vida analógica. E a ideia é divulgar a câmera instantânea flip, criticando esse cansaço digital, as telas, os algoritmos na nossa vida. Em vez de ficar vendendo só nostalgia, a Polaroid está se posicionando, ou melhor, posicionando a foto física como um antídoto para essa exaustão dos smartphones, dos stories, do Reel, da IA, do Slop. E aí tem várias frases na campanha, uma delas é: ninguém no leito de morte disse, queria ter passado mais tempo no celular. E uma outra frase que eu achei boa é: histórias reais, e não stories e reels. Eles fizeram uma campanha grande, outdoor, um monte de cartaz aí pelo mundo e posicionaram estrategicamente alguns desses pontos perto da Apple Store, perto do escritório do Google, para criar esse contraste aí. Tem tudo a ver com a tendência que está muito em voga nessa volta ao analógico, essa busca por experiências mais reais, mais físicas. De repente a Polaroid pode capitalizar em cima disso aí. Até porque os níveis da obsessão com essas fotos digitais vão cada vez sendo mais testados e expandidos. Semana passada, no G1, eu li a notícia de um homem, um guia chamado Caio Arrabal, de 44 anos, que morreu depois que ele caiu de uma pedra na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá, aqui no Rio. O acidente foi filmado por uma das pessoas que estavam nesse passeio e o que ele estava fazendo, na verdade, era subir numa pedra específica lá no alto do pico que ele estava escalando para tirar uma foto.
Só que ele nunca tinha feito essa trilha e quando ele foi descer da tal pedra, ele desceu pelo lado errado, girou o corpo e caiu lá de cima e tudo foi filmado por uma das pessoas que estavam acompanhando ou sendo guiadas por ele nesse passeio. Antigamente a gente ia para uns lugares desses e tirava foto lá de cima. E hoje em dia você tem que tirar uma foto e tem que ser uma foto meio ousada para ganhar curtida online e acaba gerando isso. Esses dias a gente viu o caso da menina lá no rope jump, né? Aquele pulo na ponte, aquele acidente horrendo. Bom, não é nem para chamar de acidente aquilo, né? Uma negligência danada. Tá aí sendo investigado. E acho que a campanha da Polaroid fala um pouco sobre isso, né? Tá tentando combater esse comportamento ultradigital que a gente tem. Um estudo de 2026 fez um levantamento que reuniu 314 incidentes relacionados a selfies entre março de 2014 e junho de 2024, com 425 mortes e 82 feridos em 49 países. Então, apesar da gente ver esses acidentes como uns fenômenos isolados, né, porque a gente acaba vendo só o que vai para o noticiário, o que essa pesquisa mostra é que essa cultura da selfie não é uma vaidade individual, né? Já virou uma lógica de validação pública e as pessoas vão se arriscando muito para tentar uma foto que vai engajar. A Índia lidera com 190 mortes, ou 47% do total pesquisado. Estados Unidos e Rússia vêm logo na sequência. E aí me chamou a atenção que o principal tipo de causa dessas mortes são afogamentos. Eu não entendi bem por quê que gera afogamento fazendo selfie, mas outra categoria desse tipo de morte com selfie são trens. Ou seja, a pessoa vai lá para a linha do trem, tenta tirar uma foto pertinho, dá muito errado. 60 pessoas morreram assim em 45 incidentes. Ou seja, morre mais de um por incidente. O estudo ainda menciona que pelo menos 1 em cada 10 usuários do Instagram toparia se colocar em risco para ganhar mais seguidores. Isso nem é novidade, eu puxei o fio aqui para tentar lembrar quando essa loucura de selfie começou e aí eu lembrei de uma das primeiras histórias, lá em 2014, de uma mulher que morreu quando bateu de frente no carro que ela estava dirigindo, logo depois de ela publicar no Facebook uma foto dizendo que a música Happy, do Pharrell, deixava ela muito happy, muito alegre. De acordo com a polícia, o post foi publicado às 8h33 e a chamada sobre o acidente entrou às 8h34. Muito provavelmente ela postou e bateu o carro e acabou morrendo dentro do veículo que pegou fogo. Isso, como eu disse, foi em 2014, mas em 2013, selfie já tinha sido escolhida a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Tamanho era já a presença desse comportamento no nosso dia a dia. Era o começo dos telefones com câmera, né, com qualidade um pouco melhor. E de acordo com a definição do dicionário de Oxford, selfie significa uma foto que a pessoa tira de si mesma, geralmente com smartphone ou com uma webcam, e que publica numa rede social. Naquele ano, em 2013, o uso tinha crescido 17.000% em um ano, de uma coisa que começou lá atrás. A hashtag selfie já aparecia no Flickr em 2004. Mas foi lá por 2012, 2013 que entrou para valer no dia a dia e no vocabulário. Uma matéria do New York Times de 2013 também já estava falando desse fenômeno e dizendo, né, que você tirar uma foto de si próprio, um autorretrato, não é uma novidade dos telefones celulares nem da vida digital, mas que isso ficou muito popularizado pela facilidade que se tornou você tirar uma foto dessa. E aí, em 2016, já estava tendo uma alta bem grande das mortes causadas por selfie. E agora, 10 anos depois, em 2026, parece que ninguém aprendeu nada, né? Porque continua acontecendo, continuam as pessoas se arriscando atrás de uma foto para postar no Instagram. Já passou tanto tempo que dá até uma dúvida, né? Será que a gente vai aprender com isso tudo? Porque essa vontade de aparecer, ou o quanto que essas plataformas digitais proporcionam alguém aparecer, parece que é uma atração irresistível para muita gente. A Wired fez uma reportagem sobre o Fish Tank Live, que é um reality show que é transmitido 24 horas por dia numa casa cheia de câmera, tipo um Big Brother, com um monte de microfone, câmera, filmando os participantes o tempo todo. E os participantes todos sem celular, sem nenhuma privacidade, com uma diferença. Eles sofrem interferência direta do público o tempo inteiro. As pessoas pagam para mandar as pessoas fazerem alguma coisa lá dentro. A pessoa compra o direito de ter a sua mensagem lida em voz alta dentro da casa, pode enviar presente, pode aplicar punição e vai ajudando a moldar esse caos todo em tempo real. Então as pessoas que participam do programa estão ali meio se dispondo a passar por humilhação, desgaste psicológico, porque essa interação é muito violenta.
O programa tem mais de 500 mil espectadores regulares nas últimas temporadas, um orçamento de menos de $1 milhão e um valor estimado da produção toda, né, de $30 milhões pelos produtores. Então a Wired diz que o Fish Tank mostra um futuro possível dos reality shows, né, que é menos televisão e mais plataforma. É menos edição, mais controle de audiência, você não mostra tanto uma celebridade aspiracional, mas você fica mostrando um monte de gente que está vendendo a própria privacidade, até a dignidade, pela atenção, pelo dinheiro, pelo pertencimento, para tentar conquistar alguma coisa a partir dessa exposição. A matéria da Wired não menciona, mas isso me remeteu imediatamente à cultura de OnlyFans, né? Das Cam Girls, que são essas modelos que ficam online recebendo dinheiro para fazer o que uma pessoa manda do outro lado, normalmente envolvendo nudez ou outras coisas relacionadas a conteúdo erótico. Estão levando isso para uma coisa mais popular ou para um conteúdo menos polêmico, mais abrangente, talvez, que possa ser exibido em mais lugares, mas a dinâmica é a mesma. A pessoa paga para a pessoa executar o que ela quer do outro lado. E a gente já sabe como isso funciona normalmente, né? A pessoa tem um pequeno poder desse, paga, o que quer fazer é botar outra pessoa por baixo mesmo. Basicamente, o programa transforma trollar alguém num modelo de negócio. O espectador fica lá pagando, satisfazendo seu próprio fetiche, enquanto outra pessoa fica sendo degradada e um monte de gente pagando para ver isso. Isso tem muito a ver com o limite do conteúdo online que a gente tem. É tudo tão pasteurizado, tudo tão idealizado, que as pessoas começam a correr para uma coisa mais bizarra para pelo menos ser diferente. Acho que isso pode ser parte da explicação da atração para esse tipo de conteúdo. A BBC falou também do TikTok Farlands, que é um submundo do TikTok que está sendo hackeado pelos usuários. O que acontece? Vários usuários do TikTok estão falando desse Farlands, que é tipo um submundo onde tem um monte de vídeo estranho, coisa perturbadora, grotesca, fora desse padrão do que é normalmente recomendado pelo algoritmo. O nome vem do Minecraft. As Farlands no Minecraft do videogame é um erro técnico que acontecia nas primeiras versões do jogo, que fazia com que, quando o usuário chegasse nos limites do mundo digital do Minecraft, a paisagem começasse a ficar distorcida. Então, quando você fosse longe demais no mapa, você meio que chegava no fim do Minecraft. E o que o TikTok Farlands está indicando é que é o fim da internet, né? Onde fica a coisa mais estranha da internet. Depois que o algoritmo já te recomendou tudo, o que está lá escondido que o algoritmo do TikTok nem te recomenda? Uma das formas de chegar nesse conteúdo, supostamente, é você ficar horas assistindo o feed até esgotar o algoritmo. E a outra é você conseguir códigos para chegar, porque esses perfis são meio secretos, não tem seguidor, então eles tagueiam ou usam na legenda alguns números específicos e, supostamente, fazendo uma busca por esses números, você consegue acessar esse conteúdo. E lá você vai encontrar esse tipo de conteúdo meio grotesco, coisa criada com IA, muito de uma estética, de acordo com a reportagem da BBC, de imagem distorcida, com coisas pixeladas, tentando explorar o limite do bom gosto, do que é aceito, nessa busca para fugir do algoritmo. E o mais revelador dessa história toda é justamente isso, as pessoas tentando domar o algoritmo de alguma forma, tentando desviar dessa caixa preta que ninguém sabe como funciona. Isso, no fim das contas, pode ser um bom sinal. As pessoas estão buscando algum controle da experiência. Tá indo para esse lado esquisito desse reality show meio abusivo ou para esse tipo de conteúdo no TikTok, mas mostra o quanto as pessoas estão cansadas de ser conduzida pelo algoritmo. No G1, uma reportagem falou sobre o vício em celular, acompanhando algumas pessoas que têm buscado terapia ou pelo menos grupo de apoio, porque consideram que perderam o controle sobre o uso do celular. O vício em celular ainda não é reconhecido como um diagnóstico oficial, deveria ser, né? Mas a reportagem cita gente que fica 14 horas por dia no celular, descrevendo isso aí como carregar o seu próprio traficante no bolso. A droga tá sempre ali do ladinho, piscando, apitando, pedindo sua atenção e você não consegue correr. E aí menciona centros de treinamento no Reino Unido que fala de um aumento muito grande de casos de dependência digital que aparece junto com outros vícios. Álcool, drogas e, obviamente, jogos, bets e esse tipo de coisa que você encontra online. Então não é só o tempo que você fica na tela, né? A função emocional que o aparelho começa a desempenhar na sua vida, que serve para aliviar a solidão, para você evitar sentimento difícil, para preencher silêncio, para você ter um pequeno estímulo durante o dia, aquele shot de dopamina, o que acaba tornando a sua vida offline mais difícil de encarar, que você fica viciado nesses estímulos. Essas medidas de tempo de uso no celular também são um pouco enviesadas, talvez, né?
ou distorcidas, porque eu, por exemplo, fico muito tempo no desktop, trabalhando ou perdendo meu tempo com abobrinha, que acontece com todo mundo. E esse tempo acaba não entrando no meu tempo de tela do celular, mas ainda assim você tá na tela. Mas eu acho que o celular, sem dúvida, é muito pior, porque é uma experiência mais solitária, você fica muito mais imerso naquilo, né? Por isso, muita gente tem buscado se libertar disso e também experiências fora das telas. E eu vi mais uma vez na Wired, que tá com uma edição muito boa. Aliás, fiquei bem feliz essa semana. Muita reportagem legal na Wired. Bastante tempo que eu não via isso acontecer por lá. Tenho até que pesquisar se mudou alguma coisa de editora ou algo interno. Mas eles fizeram uma cobertura do Luddite Festival, o festival ludita, que tá atraindo a geração Z para se revoltar contra a Big Tech. Os ludistas foram um grupo crítico à Revolução Industrial na Inglaterra, que questionaram muito a substituição do trabalho humano pelas máquinas e, muito por conta da movimentação deles, algumas medidas foram tomadas e minimizaram ou pelo menos suavizaram parte desses impactos. O termo passou a ser visto como anti-tecnologia, mas não é isso, né? É justamente questionar de que maneira a tecnologia entra na nossa vida e hoje virou um sinônimo de resistência ao mundo governado pelas Big Tech. O festival aconteceu em Nova York, obviamente presencial, e o festival não foi divulgado online. A regra era você estar presente, sem celular, sem foto, sem gravação. Não é para você estar lá odiando a tecnologia de maneira abrangente, mas para você tentar recuperar a sua autonomia. Você tentar ter um cotidiano que até a sua amizade, ativismo, o seu lazer, até o jeito que a gente se organiza politicamente passa por servidores de Big Tech. O festival aconteceu no Tompkins Square Park. Teve oficina, teve concerto de roupa, rádio de onda curta, sessão de 16mm, e zines impressos falando contra algoritmos de plataformas de streaming, IA generativa, vigilância em escola, data centers. E a força do evento é justamente essa tensão. Muita gente quer sair das plataformas, mas obviamente sabe que abandonar a rede social não é uma realidade. Você pode perder acesso a um monte de coisa, a amigo, a evento, a trabalho, a se mobilizar. E não é possível hoje em dia, mas a gente pode tentar encontrar uma forma mais saudável de conviver com isso tudo. Será que isso aí dava um bom evento pro Resumido, hein? Será que eu entro em contato com eles para fazer o evento Ludita aqui no Brasil? Alguém se anima? Me manda aí um e-mail, brunonatal@resumido.cc, ou um WhatsApp. Tem tempo que eu não divulgo o WhatsApp do Resumido por aqui, né? Se você quiser entrar na lista de transmissão ou mesmo falar comigo por lá, mandar dicas, trocar uma ideia, é só você mandar um oi para 21 97969 5848 no WhatsApp ou no Telegram. Eu respondo, eu tento responder o mais rápido possível, mas hoje em dia eu deixo esse telefone desligado boa parte do tempo. Entro lá e respondo todo mundo na medida do possível assim que eu entro. E tem também o grupo exclusivo dos assinantes do Resumido, e esse eu tô mais presente. Então, se quiser dar um alô, tá aí o número. Todo ano, um monte de startups trata evento grande igual uma loteria. Compra ingresso, monta stand, espera algum negócio cair no colo, o que quase nunca acontece, quase nunca cai um negócio no seu colo. E mês passado teve o Web Summit, eu comentei por aqui, e o que separou quem saiu de lá com um contrato de quem saiu só com mais um bolinho de cartão de visita é justamente o trabalho que foi feito antes do dia do evento. Os números dessa edição mostram isso bem. As 24 startups que o InovaBrá, parceiro do Resumido, levou para o Web Summit Rio, somaram 952 leads e 73 oportunidades comerciais, além de contrato fechado e parceria nova. Não foi sorte, o trabalho do InovaBrá foi exatamente esse, ajudar as empresas do ecossistema a chegar lá no evento prontas. Porque quem chega num evento desse com um objetivo bem claro, com um pitch redondinho, conseguindo conduzir uma conversa de maneira comercial, acaba aproveitando o evento de um jeito que é muito melhor de quem só foi para lá despreparado para tentar a sorte e acaba não conseguindo nada. É a distância entre o hype de ir pro evento e o ROI de voltar com o negócio. E é sobre esses temas que fala a newsletter do InovaBrá, do hype ao ROI. E não deixe de se inscrever para receber as edições se você gosta desse tema. O link está na descrição do episódio. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. So who actually pulled this off? His name is Ian Carroll, and if you follow security research, you've probably crossed his work before. He's the guy who keeps finding holes in the systems everyone assumes are fine.
This time, he picked Frontgate Tickets, the platform behind some of the biggest festivals in the country. Na Wired, mais uma vez falei que estão numa fase boa, um hacker encontrou uma forma de emitir ingresso para quase todos os festivais de música dos Estados Unidos de graça. Segundo o hacker, a IA desenvolveu uma técnica sozinha para contornar o firewall da Frontgate e assim conseguir acessar uma amostra de uma base de centenas de bancos de dados. Isso aí já expôs informações de milhões de clientes. Só que a coisa ficou mais grave quando esse hacker, pesquisador, conseguiu entender que ele conseguia assumir as contas dos funcionários até ele chegar a uma conta de super administrador e começar a adicionar ingresso caro como cortesia num carrinho. O que esse caso mostra é uma virada na questão de segurança digital, porque antes uma falha dessa, para ser descoberta e para ser explorada, exigia um conhecimento técnico absurdo. Você precisava realmente conhecer daquilo para tirar proveito. Só que agora, com ferramenta de IA, uma pessoa com pouco conhecimento técnico e muita vontade consegue não só identificar como explorar essas falhas, principalmente porque boa parte desses sites depende ainda de sistemas muito frágeis, não tem muita auditoria, não tem autenticação de 2 fatores, as pessoas vão tocando no dia a dia, é aquilo, né? A lista de verificados do Twitter, quando o Elon Musk comprou e quis tirar o selo de verificado de todo mundo, porque ele achava que só pessoas woke tinham recebido aquele selo, ele achou que era virar um botão e desligar, até ele descobrir que isso tudo estava organizado numa planilha no Google Sheets. Ou seja, tem muita coisa que a gente vê online, que a gente assume que está super seguro e bem montado, que está lá sustentado por um palitinho de dente e uma gambiarra mal feita. E o cara mostrou isso aí, que só com uma vulnerabilidade de injeção de SQL no site da Frontgate ele conseguiu causar esse estrago. A sorte da Frontgate é que ele decidiu atuar como um white hat hacker, né? Um hacker de chapéu branco, que são hackers que descobrem falhas para comunicar às partes interessadas em vez de explorar isso comercialmente, ou ele poderia ter feito bastante dinheiro com essa brincadeirinha aí, até ser preso eventualmente, né? Mas até descobrirem, ia ter feito um estrago bom. E o uso de IA na música, obviamente, vai muito além de roubo de ingresso e já está atingindo a produção musical. O fundador da Glasgow Underground, que é um selo de música eletrônica, o Kevin McKay, DJ e produtor, falou que ele quase lançou uma faixa criada por IA sem perceber. Ele falou que um artista enviou algumas músicas para serem avaliadas, uma delas ele gostou bastante, achou que valia a pena assinar, mas quando ele pediu as faixas separadas de voz, bateria, baixos, instrumentos, que chama as faixas abertas, né, o arquivo da sessão, ele descobriu que o cara não tinha porque a música toda tinha sido gerada no Suno, com um acabamentozinho que ele deu posterior, mas ele não tinha os canais separados. E o que chamou a atenção do Kevin McKay é que não é mais um slop digital, né, gororoba digital, uma coisa obviamente feita de maneira sintética, ruim, mas era uma música que ele ficou convencido que ele podia lançar, inclusive porque teve uma outra faixa totalmente gerada por IA que chegou ao número 1 no gênero dessa faixa no Beatport, que é a principal plataforma de compra de MP3, né, de arquivos digitais, por DJs. E aí ele falou que vários DJs compraram essa música e o público que ouviu eles tocando dançou e nem perceberam que era IA. Então, quando ele recebeu uma música que tinha sido feita da mesma forma, sem ele saber, ele não desconfiou, ele achou que era uma música verdadeira, né, feita por humanos, e isso mostra como já tem música boa o suficiente para enganar o público comprando numa plataforma dessa, ou um curador como o Kevin McKay, que conhece música e não percebeu que isso era IA. E aí a questão é da onde o cara copiou isso tudo, né? Se a música ficou tão boa, quais foram as referências que ele usou e quem é que não está sendo pago nesse processo. A gente começa a entrar nesse lugar da atribuição de autoria ficando muito borrada. O McKay disse, inclusive, que ele encontrou 184 dos próprios discos dele, da gravadora, em bases que estavam sendo usadas para treinar modelo de IA sem autorização e sem ele ter sido compensado, ou ele ou os artistas terem sido compensados por esse uso. Ele agora botou uma regra no selo, se a pessoa quiser lançar uma música por lá, tem que enviar a faixa aberta com todos os canais, o uso de Suno no vocal, alguma coisa assim, tem que ser declarado, e se a faixa tiver sido inteira produzida em Suno, ele não vai lançar. Ele falou também de uma outra plataforma chamada TrackSource, que falou que agora, a partir de julho, vai rotular as faixas que são feitas por humanos e as que são feitas por IA para diferenciar, ou pelo menos assistidas por IA, né, com a ajuda da IA, e vai tirar todo o material gerado por IA exclusivamente, porque não quer isso lá na plataforma. Fato é que o conteúdo sintético gerado por IA fica circulando por aí, às vezes a gente nem sabe, né, tanto no caso do DJ, quanto na história que a Futurism trouxe
falando que o DuckDuckGo, que é um buscador bem popular até, uma alternativa ao Google, exibiu na busca por IA da própria plataforma uma resposta falsa que estava dizendo que o Donald Trump tinha morrido de raiva no dia 7 de junho de 2026. E a fonte era um site meio duvidoso e uma matéria real da ABC News que não mencionava o Trump. Aí a confusão provavelmente começou num subreddit chamado Poison AI, ou Envenene a IA, em que os usuários publicam um monte de desinformação absurda de propósito para envenenar os modelos de IA e para mostrar como os sistemas de busca podem transformar uma piada interna numa resposta de verdade para uma busca numa plataforma de busca como o DuckDuckGo. Muitas dessas plataformas de IA ficam lá raspando o Reddit o tempo inteiro, porque é conteúdo gerado por humano, levando aquelas discussões todas a sério sem saber quem está contando mentira lá no meio ou não, né? Quem é que está fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de experimento. E o risco desse tipo de informação é que não é uma alucinação isolada no chatbot de uma busca de alguém. É uma mentira que aparece empacotada como um resultado de busca, com fonte, com data que quase ninguém clica, com uma causa da morte e um contexto completamente inventado. Então a gente vê a desinformação entrando pela infraestrutura dessa consulta do dia a dia, né, cotidiana. E como é muito fácil envenenar um sistema de IA com informação errada. Antigamente tinha o Google Bomb, né, que era uma forma de você manipular o resultado do Google. Você espalhava, por exemplo, você queria que a resposta para uma determinada pergunta levasse para o seu site, você pegava outros 20 sites e linkava aquela palavra ou aquele termo para o site onde você quer que o resultado do Google aparecesse. E assim, quando alguém procurasse no Google, o Google ia acessar a base de dados e ia ver, muitas vezes essa palavra é citada, está linkada para esse site aqui. E aí você enganava o Google a direcionar para onde você queria. Era muito fácil fazer isso. E não é muito diferente do que está sendo feito aí com os chatbots. E é por esse tipo de coisas que eu comentei aqui que as pessoas vão ficando meio cansadas de IA, né? E o Mark Cuban, que é um dos principais investidores de tecnologia, foi dono de time de basquete, argumentou que essa resistência que a gente está vendo aos data centers especificamente não é exatamente sobre os data centers. Eles viraram um canal para as pessoas expressarem esse ressentimento contra a IA. E aí inclui tudo nesse bolo aí, a concentração de riqueza das Big Tech, a forma que esses modelos de IA são controlados e herméticos e secretos, e também esse medo que todo mundo tá de perder o trabalho para a IA. E aí o que ele sugere, e de uma maneira meio cínica talvez, é que as Big Tech não estão percebendo que essa batalha de relação pública está perdida justamente porque eles ficam tentando vender o benefício de IA sem lidar com o impacto social que é percebido pela população ou pelos lugares que estão sendo afetados diretamente por esses data centers. Então, para o Cuban não adianta Big Tech ficar tentando comprar apoio político, contratar celebridade, que na verdade o que eles têm que fazer é uma turnê presencial pelas cidades, conversar com o sindicato criativo, conversar com as comunidades que estão sendo afetadas, perguntar o que as pessoas precisam, o que elas querem e começar a financiar programa local. O que eu acho cínico nisso é que parece só uma estratégia para ser bem aceito, mas na verdade isso tem que ser a maneira que as empresas trabalham, né, ou operam. Elas têm que operar para atender as pessoas e não tentar enfiar a goela abaixo e achar que as pessoas vão aceitar e vai ficar por isso mesmo. Ainda bem que as pessoas resistem, né? A gente teve os ludistas lá atrás e tem gente resistindo à tecnologia, ou pelo menos a forma abusiva que parte dessas tecnologias estão sendo implementadas. Ainda bem que tem gente para resistir. Chegamos à metade do ano e é sempre uma boa hora para fazer um balanço do que realmente entrou na rotina e o que ficou só na empolgação daquelas promessas de janeiro. A gente compra, testa, experimenta um monte de coisa, algumas delas desaparecem depois de 2 semanas e outras acabam virando um padrão sem a gente nem perceber. Comigo aconteceu isso com as roupas da Insider. Eles começaram me enviando algumas peças para testar e hoje tem camiseta que eu uso tanto que eu nem penso mais na hora de escolher. Virou aquela roupa que funciona para trabalhar, para sair, para gravar, para resolver coisa na rua, até em dia de treino. Eu uso as camisetas da Insider. Eu acho que esse é o melhor elogio que dá para fazer para qualquer produto, que é quando ele deixa de ser novidade e simplesmente passa a fazer parte da nossa rotina. E por isso que eu achei esse momento da metade do ano faz sentido para recomendar para quem ainda não conhece a Insider e avisar que até o dia 7 de julho eles estão fazendo uma campanha com os principais best-sellers da Insider em destaque. E é uma ótima oportunidade para quem ainda não testou. O cupom resumido continua funcionando e o desconto do cupom soma com as ofertas que já estão rolando no site. Então, corre para não perder.
O link da Insider com o cupom aplicado tá na descrição do episódio. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. We all know streaming services turn up the volume for ads, often blasting them well above the volume of the show you were just watching, disturbing people who are napping on the couch or trying to watch TV while their child is sleeping. And a sleeping child being woken up by a streaming service ad is exactly why California just passed a law that mandates commercials on streaming services be the same volume as the show you were just watching. A Califórnia proibiu anúncio de streaming com volume mais alto que o conteúdo principal. Sabe quando você está assistindo alguma coisa na televisão, do nada o volume explode bem na hora da propaganda e todo mundo fica doido dentro de casa sem saber de onde está vindo aquele som alto? Então, agora tem uma lei na Califórnia para proibir isso, que já era uma prática comum na televisão mesmo, né, de botar o anúncio mais alto para chamar a atenção, mas que esses streamings todos resolveram adotar também. A indústria toda tentou barrar, disse que não dá para controlar o volume dos anúncios, que a inserção é dinâmica e o servidor acaba criando umas diferenças técnicas que são difíceis de padronizar. Mas o governo da Califórnia não quis saber, a lei já está em vigor e se soma uma lei parecida em Illinois e aumenta a pressão para que o streaming trate o conforto auditivo como uma obrigação do produto e não um detalhe técnico. Um dos casos relatados para conseguir a aprovação dessa lei foi de um pai que botava a filha para dormir e sempre acordava, ele não entendia por quê, até ele relacionar que era o barulho mais alto das propagandas entrando no intervalo. Outra notícia boa no universo das Big Tech é que as companhias estão começando a recontratar trabalhadores que foram demitidos por conta da automação por IA. Uma matéria da Quartz listou a Ford, o Commonwealth Bank da Austrália, a IBM, como alguns exemplos de empresas que precisaram recontratar ou ampliar as equipes porque esses sistemas automatizados não estavam dando conta de julgamento, experiência, nem da qualidade exigida nesses trabalhos. No caso da Ford, alguns engenheiros veteranos foram chamados para poder corrigir problemas de alguns carros que a IA não estava conseguindo antecipar. No Banco da Austrália, o citado, um bot de voz acabou aumentando o volume de ligações em vez de reduzir. E na IBM, a automação do RH resolveu a maior parte dos pedidos, mas acabou falhando num monte de casos que exigia uma avaliação técnica. A TechCrunch chamou esse movimento de recontratação das barbas grisalhas. E aí citou também essa recontratação da Ford de 350 engenheiros veteranos depois que os sistemas automatizados não deram conta do recado. Eu espero que esses engenheiros tenham cobrado bem caro para ser recontratado, para ver se as empresas aprendem a tratar melhor a mão de obra, né? A The Verge falou sobre a volta do Fable 5. O Fable 5 é aquele modelo ultra poderoso da Anthropic que acabou banido por um tempo pelo governo dos Estados Unidos, agora foi liberado, com várias restrições. Eu tenho feito alguns testes, realmente o negócio é bem potente mesmo. Isso só foi possível porque a Anthropic diz que criou um novo classificador de segurança que consegue bloquear mais de 99% dos casos de jailbreak que estavam sendo apontados pelos pesquisadores da Amazon. E a gente vê isso aí, né? Modelo comercial de IA começando a depender de aprovação governamental, teste prévio com a autoridade, além de canal rápido para compartilhar as falhas para poder operar. Não é de todo mal, talvez a forma que isso tenha sido feita não tenha sido a ideal, mas algum controle na maneira que esses modelos são lançados, acho que é importante sim. O G1 falou que o uso de internet já chega a quase 75% dos idosos e que as crianças diminuíram o acesso à rede. É uma pesquisa do IBGE que diz que entre pessoas com 60 anos ou mais o acesso à internet já ultrapassou 75%, vindo de 70% um ano antes. Enquanto entre as crianças a queda é pequena, mas é simbólica porque parte delas está dizendo que não acessa por falta de necessidade ou por preocupação com privacidade e segurança. Como eu falo sempre, a base vem forte. Acho que a gente vai ter uma grande reviravolta aí nessa ressaca digital com essa geração que já cresce acostumada e questionando os caminhos, né, digitais que a gente vive. Agora, o dado importante dessa pesquisa é como os mais velhos estão sendo empurrados para o digital por conta da vida cotidiana mesmo, enquanto as famílias e as crianças estão tratando essa conexão menos como uma inevitabilidade, mais como um risco para ser administrado. É um assunto pouco falado, eu já até comentei aqui alguma vez, como os idosos têm
ficado muito online e os riscos que isso representam, de exploração, mas não só isso. Muitos idosos entram para fugir da solidão e acabam ficando mais solitários. Então é uma faixa etária que as pessoas não associam muito com vício digital, mas que tem se mostrado bastante presente. Um outro estudo da Pew Research falou que a maior parte dos americanos apoiam o banimento das redes sociais para crianças abaixo de 16 anos. O levantamento foi feito entre maio e junho desse ano. 56% dos adultos apoiam essa proibição, enquanto só 21% se opõem. A rejeição é mais forte entre os pais e adultos de 30 a 49 anos, o que mostra um deslocamento depois de anos tratando redes sociais como um ambiente inevitável da vida do adolescente. As pessoas começando a ver isso como uma infraestrutura que pode trazer risco. Então, algo que precisa de uma idade mínima de consentimento dos pais, limites de uso. A Platformer também falou sobre esse tema e falou que essas proibições de redes sociais estão ganhando força, mesmo com pesquisadores como a Candice Odgers contestando a tese que essas plataformas sejam a principal causa da crise de saúde mental juvenil. Essa pesquisadora fala que vários estudos não mostram as redes sociais como um preditor forte de depressão entre os adolescentes e que esse foco no banimento pode acabar desviando a atenção de problemas mais comprovados, como, por exemplo, a saúde mental dos pais, né? Ou então até a morte por overdose, falta de apoio institucional. Apesar de eu concordar com essa leitura, né? Não dá para botar tudo na conta das redes sociais, as pessoas vão parar nas redes sociais já com outros aspectos da vida afetando o dia a dia, mas não dá para negar, mesmo que o estudo não mostre essa relação direta, o quanto que essas redes estão afetando o nosso dia a dia e como eles são ruins para as crianças e para os adolescentes principalmente. A User Mag, da Taylor Lorenz, tem andado numa cruzada contra os banimentos, e é sempre bom a gente ver as outras perspectivas, né? E ela tem falado bastante sobre isso, como essas propostas não são só restrição para adolescente, porque para bloquear os menores, essas plataformas, esses sistemas operacionais vão ter que verificar a idade de todo mundo. Então isso acaba criando uma camada obrigatória de identificação na internet que vale para os adultos. E nisso aí começa a exigir documento, biometria, estimativa algorítmica de idade, análise de comportamentos, tudo vai enfraquecendo o anonimato, a privacidade, e vai também limitando o acesso a esses espaços públicos digitais, que é uma questão importante mesmo. A gente pede, né? Muitas vezes a gente pede uma solução e as forças aproveitam para explorar esse pedido, para botar um cavalo de Troia ali, a gente acaba entregando mais coisa do que a gente gostaria. Na newsletter do Futuro Explicado, se você não assina, corre lá para se inscrever em resumido.cc/newsletter, e eu vou botar por lá o link da Semafor falando sobre como a Europa tem flertado perigosamente em ficar atrás nessa corrida de IA, que a Europa só tem uma empresa de fronteira de tecnologia, né, a Mistral, e que eles têm uma capacidade computacional muito inferior dos Estados Unidos, e eles têm um relatório chamado Europa 2031, inspirado naquele relatório AI 2027, que eu comentei por aqui, em que eles apresentam os riscos desse comportamento da Europa, e você lê uma coisa dessa e fica pensando no Brasil. Pô, se tá ruim lá, imagina aqui. Eu vou botar esse link na newsletter e vou botar um outro do New York Times comentando sobre a tentativa do Zuckerberg de comprar a Cauchy, a plataforma de mercado preditivo, e como ele quer explorar esse formato de negócio, já criando a Arena, que eu comentei aqui no episódio passado, que não opera com dinheiro para essas apostas, mas que ele está de olho sim na Polymarket, na Cauchy, que encontra formas de trabalhar com eles. Então, assina a newsletter para você ter mais uma dose de resumido na sua semana. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Your skills are being sadly wasted in this den of imbecility. Se você, como eu, perdeu The Peripheral, uma série que saiu na Amazon, acho que vale a pena dar uma chance. A série é baseada no livro do William Gibson, autor do Neuromancer, o clássico do cyberpunk, e foi produzida pela Lisa Joy e pelo Jonathan Nolan, que fizeram Westworld, grande sucesso da ficção científica, e essa vez agora eles falam de viagem no tempo, realidade virtual, e de uma maneira divertida, não é aquela coisa muito cabeçuda não. É estrelada pela Chloe Grace Moretz, que vive uma jovem que aceita testar um novo sistema de realidade virtual para ganhar dinheiro e acaba descobrindo que o jogo é, na verdade, uma conexão com uma Londres de 2099. É legal porque discute inteligência artificial, futuros possíveis e o impacto da tecnologia na sociedade mesmo. Tem coisa que parece que é feita para resumido, né? Never needed a man, tied down when I was like 10.
Lacy está de volta com Is It Cool, que é o terceiro single do disco Oh Yeah, dessa vez acompanhado pela SZA, uma música falando de um tema muito contemporâneo, né? Que é a dificuldade de amadurecer emocionalmente, assumir compromissos, abandonar a eterna adolescência, a chamada síndrome de Peter Pan que a gente vê tão presente na geração Z. O som é aquilo lá, guitarrinha minimalista, uma melancolia, aquelas melodias muito boas do Steve Lacy e a participação da SZA, que traz uma frase muito boa na música: ser vulnerável é exaustivo, não podemos simplesmente tirar a roupa em vez de conversar. Isso aí, gente, todo mundo pelado. Se você quiser ouvir o Steve Lacy, você tá vendo aí, é só você procurar nas plataformas. Nesse episódio, você ficou sabendo que a Polaroid lançou uma campanha vendendo o analógico como refúgio das telas, que um homem morreu ao despencar de um penhasco numa trilha do Rio atrás de uma foto, que um pesquisador usou o clodo para emitir ingressos de quase todos os festivais de música dos Estados Unidos, que uma faixa gerada por IA chegou ao topo do Beatport e enganou DJs, que empresas voltaram a contratar veteranos depois de demitir para automatizar, que a Califórnia proibiu streamings de subir o volume nos anúncios e muito mais. Se você gosta do Resumido, além de assinar, divulga o Resumido, você vai ajudar demais esse programa a poder continuar existindo. Se você quiser ajudar ainda mais, faz a sua assinatura em resumido.cc/assinatura para ter acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp dos assinantes e outros benefícios. E também é muito importante se você puder divulgar em rede social, no WhatsApp, além de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha, um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser comprovar que você ouviu esse episódio até o final, é só você deixar um comentário com a palavra secreta da semana, que é fotografia. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.